faço as apresentações, eu aqui, eu queria apresentar a Cris, porque eu tenho um monte, eu fiz um papo com a Cris outro dia, eu escrevi 3 páginas. Oh, meu Deus! Porque, primeiro, achar uma empreendedora no Brasil já não é fácil. Achar uma empreendedora com 3 exits nas costas ainda é muito mais complicado. E achar uma que vendeu 3 empresas e montou outra, pior ainda. Ela gosta da coisa. É, né? Serial, estamos aqui, né? Eu também estou nessa, então estamos juntos. Então, assim, o currículo um exemplar, né? Depois eu deixo você explicar um pouquinho, Cris. Não tenho nada a acrescentar, já fiz a minha introdução, acho que resume tudo. Empreendedora serial, nata, está no sangue, tá? Não consegue parar, vai vender essa e vai montar outra daqui a alguns anos, com certeza, tá? Quem faz uma, faz outra, faz outra, faz outra, vai fazendo, né? Então, Cris, se você quiser se apresentar, e depois, assim, agora, eu particularmente acho a solução dela super interessante, tá? Algo que aqui eu estou nos Estados Unidos, para quem não sabe, né? É bem comum, talvez não tão organizado como o que a Cris está fazendo, tá? Mas é bem comum, não é nada novo. Também porque a gente tem uma vantagem de legislação nos Estados Unidos, né? Que é muito mais tranquila do que a legislação trabalhista brasileira, que é bem nefasta. Mas vocês vão ver o que a Cris faz, a gente vai fazer um bate-papo aqui, um vai e volta, e eu acho super interessante para as startups do nosso portfólio, mas também para quem tem, sabe, necessidades diversas aí. Eu não vou dar spoiler. Cris, por favor, explica o que você faz. Bom, gente, então primeiro gostaria de agradecer aí a oportunidade. Estou super contente de estar aqui com vocês. Agora, depois dessa apresentação do Mike, estou até um pouco envergonhada aqui, né? Agora eu vou ter que honrar tudo isso que ele falou. Mas, assim, bom, sou, sou uma empreendedora serial, gosto muito desse momento de criação e desenvolvimento de negócio, gosto muito desse momento de gerar engajamento, de criar o que não tem, do que não existe, de empacotar problemas reais. Falando, assim, super brevemente sobre a minha trajetória, eu tenho mais ou menos 20 anos dentro do ecossistema de startups brasileiro. Eu acho que a gente viu esse ecossistema se desenvolver nos últimos anos. Comecei minha carreira muito ligada a retail tech. Minha primeira empresa chamava Shopping Brasil. Ela monitorava todas as variáveis de venda e de pricing, presença dos produtos em meios digitais e meios físicos. Essa empresa foi vendida para o grupo GFK, que é um player global, né, concorrente no Brasil da Nielsen, que a gente às vezes escuta mais, mas são duas empresas gigantescas. Depois disso, fundei uma outra empresa chamada Visor, que monitorava sellout em tempo real do pequeno varejista. Também recebi investimento, tive minha trajetória de saída, aí atendi as indústrias, clientes como Ambev, Kimberly-Clark, etc. Depois, a partir de então, cada vez mais fui me envolvendo no ambiente empreendedor, inclusive como investidora, mentora. Sou até hoje conselheira da aceleradora UOL, que é uma aceleradora que se posiciona como uma aceleradora independente, então ela também tem um grupo de investidores bastante forte por trás dela. Então, lá atuo como investidora e conselheira, já pelo segundo ciclo, representando mentores dentro do conselho. Comecei a ir para a China e para a Índia e conhecer um pouquinho da Ásia a partir de 2016, e dessas incursões a gente houve a fundação da minha penúltima startup, chamada Delivery Center. A Delivery Center era uma solução, um integrador de soluções de last mile e delivery de última milha, né, tendo como base shopping centers. Os nossos investidores foram os grandes players do mundo offline de shopping centers. A gente está falando de BR Malls, Multiplus, CCP Cirela, etc. E quando eles assumiram o controle, quando teve todo esse processo meu de saída, eu decidi fundar a Chiefs Group, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. A Chiefs Group, ela é resultado de duas coisas. Primeiro, da minha experiência ao longo desses anos
entendendo como a gente precisa de senioridade e drive estratégico para a gente avançar mais rápido nos nossos negócios. Como isso é difícil encontrar pessoa, é difícil organizar como que essa pessoa pode trabalhar ou gerar valor para nós, como é que eu contrato que isso pode reger essa relação, quais são os limites de tudo isso. Então, vivi muito isso, principalmente na minha última startup, chamada na Delivery Center, e disse, olha, isso é um produto, né? E a segunda coisa que foi olhar esse movimento mundial, que eu acho que a gente vai falar bastante aqui, chamado Open Talent Economy, que o Mike vive bastante aí nos Estados Unidos. E disse, meu Deus, isso faz parte de algo muito maior do que a minha própria experiência. Isso é uma onda, isso é uma revolução. Os negócios e as empresas vão ter diferencial competitivo se souberem beber dessa fonte de um ecossistema de talentos. Então, de tudo isso veio a Tifis Group. A Tifis Group, para quem não sabe ainda, ela é uma plataforma de talentos sêniores, então nós conectamos a empresas e startups, executivos, C-level e gente que já tenha tido time, que já tenha feito bastante coisa aí no mercado, dispostos a entregar uma fração dessa inteligência, dessa expertise em prol de um pagamento proporcional e flexível. Acho que é isso, né, Mike, para começar. Boa. E daí aproveito aqui para falar, Mike, se apresenta também. Não sabemos se todos aqui te conhecem. Acho que vale uma pequena apresentação sua. Meu nome é Mike Einstein, para quem está curioso, origem polonesa, sopa de letra. Não é Sinclair, mas é Einstein. Eu sou cofundador do GV Angels, sou cofundador da ACE, nem te falei, Cris, empreendedor serial como você, vendi 3 empresas também, tá? Em ordem de saída, Blowtex preservativos, muito forte no Sul, inclusive, e espero que vocês tenham usado ao menos uma vez na vida. Eu fazia a camisinha na minha vida pregressa. Vendi para um grupo multinacional australiano uns anos atrás. Vim para os Estados Unidos montar uma biotech. Essa biotech trabalhava com psoríasis, é um produto, né, uma doença de pele, mas é uma deficiência imunitária. 3% da população mundial tem essa doença. Montei um negócio, era uma startup, uma biotech de 3 pessoas, um dos quais um cientista louco aí que eu me juntei, porque meu tio era um paciente que estava trabalhando com ele, e a gente montamos um negócio baseado na pesquisa de muitos anos dele, em 3 pessoas. Demos entrada num monte de documentação no FDA para ver se a gente conseguia aprovar isso aqui nos Estados Unidos, e o FDA ajudou muito, por incrível que pareça, a gente, com um resumo do FDA, papel na mão, só papel, não era nem PowerPoint, era um papel. A gente levantou 50 milhões de dólares, construímos um laboratório aqui em New Jersey, onde eu estou, porque aqui é o Pharma Belt, toda a indústria farmacêutica dos Estados Unidos está concentrada aqui. Um par de anos depois, a gente listou a empresa no Nasdaq, e um par de anos depois, a gente acabou fechando o capital e foi engolido por uma... engolido não foi hostil, né? Foi amigável. É uma empresa gigantesca, Pharma, que era um dos nossos principais investidores institucionais, acabou resolvendo levar a coisa para casa. Daí eu saí do mundo regulado, né, cheio de regulamento, FDA, Anvisa, Inmetro, não queria mais, queria um mundo livre, fui para a internet, comecei a investir, então faço parte de 2 grupos de investimento anjo aqui nos Estados Unidos há 15 anos agora. Daí a ideia de GV Angels e trazer as boas práticas de investimento grupo daqui para o GV Angels funcionou, né? A gente é super organizado e um dos grupos que mais cresce, que mais atua no Brasil. Comecei com isso, depois comecei a investir, né, sozinho. Aí percebi que não tinha um site de reserva para restaurante estilo Open Table, para quem já viajou para os Estados Unidos, né? Você não consegue comer sem reservar aqui. E acabei montando o Zupa e virei empreendedor digital, porque também já estava investindo em startup, junto com o Pedro, meu sócio na ACE, a gente acabou montando o Zupa 12 anos atrás.
vendemos o Zupa para o Baidu, que estava comprando o Peixe Urbano na época, a gente acabou fechando o negócio junto, que a gente era motor de reserva desses sites de compra coletiva, então foi o terceiro exit, e aí veio a Ace, né? Reciclamos a grana e montamos a Ace, e depois veio o GV Engines, né? Muitos anos depois. Então, resumindo, é isso. Então, parecido. Não deu tempo da gente falar sobre isso, Cris, da outra vez, um pouco parecido. E aí eu fiquei para cá, né? Fiquei nos Estados Unidos, não voltei nunca mais, aí eu voltava para o Brasil, continuo, menos por causa da pandemia, e aí por causa do remoto agora facilitou bem, mas nunca larguei do Brasil. É isso. E aí, vamos voltando aqui, né? Aproveitando o nosso papo, eu queria que você explique, eu estou vendo minhas anotações, e eu queria que você explicasse um pouco mais, Cris, como é que funciona. Eu perguntei, né, para a Cris quando a gente estava conversando, o muito comum, que é mais comum aqui nos Estados Unidos, é o CFO as a Service, tá? Empresas de tamanho médio, startups e até empresas maiores, cada vez mais buscam esse profissional, além de outros, né? Mas buscam um profissional mais qualificado, dependendo da necessidade que elas têm, para trabalhar como um CFO, só que ele não é um funcionário, ele não é um full-time, às vezes acaba virando, né? Mas ele é contratado com ele e ela, né? Contratado com uma missão, talvez vindo de fora, para tentar organizar, né, as contas do negócio. Foi a primeira reação que eu tive quando a gente estava conversando. O super comum aqui, né? Como eu falei, a legislação dos Estados Unidos a pessoa pode ser até funcionária, pode ser um contractor, como a gente fala, né? Um PJ. Você entra hoje, sai amanhã, sem aviso prévio, vai com Deus, deu. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Então, eu acho que é legal para você explicar um pouquinho, né? Como é que funciona, se é full-time, se é part-time, e qual o perfil das pessoas, né, que você traz na rede para oferecer esse serviço. Eu chamo rede, né, mas na Chiefs Group, né? Perfeito. Bom, gente, então, assim, basicamente, a gente trabalha com uma categoria de profissionais que a gente está chamando de executivos sêniors, né? Então, assim, a gente pensa neles sempre que a gente tiver alguma necessidade sob demanda, alguma atividade flexível nas nossas companhias. De fato, os CFOs são uma das categorias onde a gente teve mais facilidade para entender o fit, né? Então, assim, até porque isso já foi bastante disseminado no exterior. Então, a gente trabalha não só com CFOs, a gente trabalha basicamente com todo tipo de executivo sênior ou os C-levels, tá? A gente tem basicamente 2 grandes grupos aqui para vocês pensarem. Desde aquele executivo que veio de uma jornada de startup e, portanto, apesar de ter uma especialidade, ele tem uma visão horizontal do negócio, então ele é um pouco mais holístico, ele enxerga o negócio de cima e ele consegue aportar talento, além da especialidade dele, ele consegue enxergar a companhia como um todo, como aqueles profissionais que vieram de grandes companhias, que são carreiristas, e que nesses casos têm grande profundidade, normalmente em algum tema ou em alguma área. A junção desses 2 profissionais ela é muito rica, porque dependendo do estágio do nosso negócio, do nosso desafio premente, às vezes a gente precisa de alguém que tenha realmente essa visão do todo, ou às vezes a gente precisa de alguém que realmente vá a fundo num ponto específico e resolva aquele nosso desafio. Então, hoje a Tifis Group ela conta mais ou menos com 1.200 executivos brasileiros, de todas essas áreas e com esses 2 perfis dispostos a trabalhar de forma fracionada nos negócios e nas startups de vocês aqui. Como é que eles trabalham nessas startups? Existem várias formas, tá? E a gente costuma comentar que existe mais ou menos uma jornada onde as empresas começam a experimentar o Open Talent ou o executivo sob demanda. Às vezes se começa de um jeito mais simples ou mais direto. Vocês conhecem bastante formatos de mentoria recorrente. Às vezes é um bom jeito de começar ou degustar o talento de um executivo. Depois disso, a gente trabalha muito com projetos. Projetos são intervenções do executivo dentro de uma companhia com um escopo e com um tema fechado. Então, o executivo ele vai entrar lá e vai trabalhar 2, 3 meses, 6 meses num tema específico. Um exemplo bom é
Por exemplo, o planejamento estratégico é um dos temas que a gente trabalha muito. Uma vez por ano, entramos nas companhias, um executivo que tenha muita afeição e conhecimento do segmento da empresa em questão, em dupla com alguém que tenha conhecimento em gestão, vai lá, faz planejamento estratégico, desdobra todas as metas e acompanha nas reuniões mensais, por exemplo. Então, ele não está dentro da companhia, ele vai lá, faz uma incursão e sai. Então, a gente trabalha bastante com projetos, trabalha bastante com o Chief on Demand, então, literalmente, o executivo tendo uma posição executiva dentro da startup, então, ocupando uma posição, às vezes, até de diretoria. E aqui, contando um pouco do meu case, na Delivery Center, eu montei várias diretorias, contratando o executivo super sênior, que eu não tinha recursos para contratar. Eu preferi contratar pessoas mais sêniores, por um menor número de horas, né? E essas pessoas, elas entravam na companhia e me davam a direção, a estratégia. Eu brinco um pouco, Mike, tipo, the job done, né? O que tem que fazer para conseguir chegar lá? E meu time mais júnior executava aquela visão, né? E, por fim, a gente trabalha com conselhos consultivos e deliberativos, porque o nosso perfil tem muito a ver com isso. Então, assim, existe um cardápio de opções, onde, dependendo da sede da empresa, a gente pode começar de um jeito ou de outro. Tem companhias que já gostam de chegar e começar com 3, 4 executivos e montar uma espécie de squad. Então, a Tifis Group está pronta para fazer isso junto com vocês. Aí eu te perguntei, né, na nossa conversa. Então, assim, resumindo, você pode ter projeto, você pode ter um temporário, você pode ter um full-time, você pode ter com hora para entrar e hora para sair, você pode ter pessoas que ficam a longo prazo, outras que não, que vêm para consertar ou construir alguma coisa. E o fit cultural, que é uma grande preocupação, principalmente das startups. Como é que você acerta? Como é que você coloca um temporário? Como é que a equipe olha para um C-level que vem de fora, paraquedas aqui, e agora esse cara, né, essa pessoa é parte da nossa equipe mesmo? Vou acreditar? Vou abrir o jogo? Vou, né? O que eu falo? O que eu não falo? Como é que essa pessoa tem o fit? Como é que a equipe enxerga um chief, né? Então, uma pessoa que está liderando uma equipe que não é uma pessoa da empresa mesmo, né? E sim talvez um temporário ou um part-time. O que acontece? Não, essa é uma questão ótima e ela tem a ver com algo que não está escrito no currículo, né? Não é lendo o currículo de uma pessoa que a gente entende se vai ter fit cultural. Então, como é que a gente lida com isso, né? Primeiro, existem vários tipos de empresa. Tem desde aquela empresa que gosta de fazer o processo mais self-service, que ela mesma quer escolher o executivo e ela mesma quer lidar com isso, não é o padrão. E tem um modelo que a gente mais atua, que é onde entra o papel da Tifis Group em toda essa relação. Primeiro, a Tifis Group é aquela cola entre o executivo e a sua startup. Então, assim, todas as questões, a parte difícil, a negociação de valores, a negociação de termos, a gente tem todo um arcabouço jurídico para dar essa segurança para as partes e tudo, a gente faz. Então, a gente opera isso para dar leveza para essa relação. E dentro desses temas, além dos temas mais diretos, que são esses que eu citei, o tema da gente poder entender exatamente qual é o jeitão da empresa, como é que é a cultura organizacional e buscar alguém que tem esse mesmo jeito faz parte do nosso trabalho. Então, a gente faz um assessment com a startup, tentando entender todas essas questões de valores, e aqui valores não é necessariamente os valores escritos na parede. Às vezes, é aquele contrato não verbal que acontece na empresa e que não está escrito em lugar nenhum. Aquelas coisas como se trabalha fora de hora, se escreve o WhatsApp para a pessoa no final de semana, se aceita trabalho assíncrono ou só síncrono, o que é justo nessa relação? Qual é o limite? Como é que funciona a hierarquia e a questão da subordinação? Todo mundo fala com todo mundo, ou a gente tem que respeitar uma ordem? Essas são coisas que normalmente esse código cultural não está escrito em nenhum lugar, mas é extremamente importante para a assertividade aqui do nosso match. Então, assim, basicamente, a gente trabalha
com as duas partes, tentando ver se esse casamento acontece. Mas aqui eu acho que a grande descoberta, Mike, é assim, quando a gente tem uma relação temporária, ela é muito mais leve. Então, as partes, elas podem ousar um pouquinho mais nessa experimentação. É diferente de eu estar contratando um CFO forever, um CFO full-time, para toda a minha história da minha companhia. Eu estou contratando um executivo para trabalhar 2, 3, 6 meses. Se for dando certo, eu continuo. Se não der certo, eu troco. Então, essa questão de que a gente vai estar do lado, ajudando a startup a encontrar essa pessoa ideal, e se tudo der certo, eventualmente ela vai se transformar poderá se transformar numa figura fixa da companhia. Eu acho que isso que ajuda um pouco mais, porque então as partes abaixam um pouco, né, a rigidez, aceitam trocar um pouco de informações e se adaptando. Você falou um pouco do arcabouço jurídico, né? Como é que é esse... Você estudou muito isso, né? Então, quais são os riscos de uma startup, de uma empresa, contratar um C-level temporário? Até onde você consegue blindar essa situação? Certo. Bom, gente, então assim, quando a gente fala de instrumentos jurídicos, a gente tem dois aspectos aqui. Então, primeiro, um é o medo que todo mundo tem de questões trabalhistas em si. E o segundo aspecto são as questões negociais de trato do relacionamento, tá? Então, a primeira parte, que é o primeiro medo, que principalmente as organizações um pouquinho maiores têm, é sobre essa linha entre pejotizar uma pessoa que deveria ser CLT, né? Então, assim, tentar entender se a gente está buscando um subterfúgio para que se tenha uma relação mais barata. Não é isso que o executivo sob demanda é. O executivo sob demanda é realmente alguém que vai atuar em múltiplas companhias, de preferência simultaneamente, e ela não vai ter as características padrão de uma relação trabalhista convencional, né? Então, assim, ela não vai ter exclusividade, talvez ela não vá ter regime de horas fixo, ela não vai ter uma relação de subordinação, como a gente tem nas relações normais. Então, assim, o nosso cuidado aqui é para que esses executivos eles estejam em múltiplos desafios, ou que eles não trabalhem fixamente em lugar nenhum. Então, assim, significa que não pode ter um executivo que trabalhe 44 horas na companhia? Até pode, mas por um período determinado, por um escopo determinado, como se fosse um prestador de serviço. Se essa relação evoluir, ela é uma relação CLT, e daí a gente vai lidar com ela como se ela fosse uma relação regular. Então, assim, sob o ponto de vista trabalhista, a legislação ela mudou bastante nos últimos tempos, ela está dando bem mais conforto para que a gente possa ter essas relações intermitentes e tudo. Então, assim, é muito ainda diferente dos Estados Unidos, tanto é que algumas plataformas americanas, ou estrangeiras, quando elas tentam entrar no Brasil, elas não entendem essa complexidade aqui da nossa legislação, né? Então, mas a gente conseguiu endereçar bem esse ponto. E o segundo ponto, que daí também a gente traz, tanto eu quanto os meus sócios, a gente não falou sobre eles, mas os co-founders da Tifis Group, todo mundo é investidor de segunda, terceira viagem, todo mundo já participou bastante do ecossistema brasileiro. A gente conseguiu colocar dentro dos nossos instrumentos um pouco das coisas que a gente sabe que dá problema. Tantas preocupações sobre, meu contrato é para sempre, como é que funciona isso, e se eu desistir, e se eu não desistir, quais são os rituais. Então, assim, o nosso contrato ele é o mais leve possível, mas ele tem as proteções que as partes precisam para se sentir tranquilas. E, assim, o fato de uma empresa, quando a empresa nos contrata, né, para buscar um executivo, ela já sabe como é que é o contrato que a gente vai fechar com o executivo, então não tem surpresa, não tem letrinha miúda. Ela não sabe ainda, às vezes, qual é o executivo, porque a gente ainda não foi buscar, a gente está em acordo buscando, né, junto com a empresa, mas ela já sabe exatamente qual vai ser a tratativa que a gente vai ter com ele. Então, é tudo muito transparente e é para ser muito fácil. Esses executivos que estão 1.200, você falou, né? Que estão na tua base. Eles têm currículos dos mais diversos possíveis,
mas existe um lugar comum, são pessoas que saem de empresas grandes, corporações, são startups ou fundadores, qual é o perfil, tá? E por que eu estou perguntando isso? A gente já viu tentar enxertar alguém que sai de uma corporação onde tudo é muito estruturado, um lugar seguro, para entrar numa startup onde é o caos, né? Um caos semi-organizado, mas é totalmente instável, né? A gente sabe, né? O mundo de startup, você acorda de manhã, você fechou 3 contratos, de tarde o site está fora do ar, né? O software não está funcionando. Então, como essa insegurança, né? Eu imagino, eu saio de uma multinacional, corporação, e agora eu virei C-level de uma startup, e aí depois você pode até explicar os tamanhos das startups, né? Das empresas que contratam o teu serviço, mas como é que fica, né? A pessoa, de novo, ela sai de uma zona de conforto para entrar numa zona de loucura, aspas, né? Conta um pouco para a gente. Legal. Bom, a gente tem perfis de todos os tipos, como eu falei no início. Então, eu estou falando de perfis técnicos e de experiência anterior. O que une a nossa base? O que une a nossa base é a experiência em gestão. Então, todo mundo que está na base já trabalhou, já atuou, já esteve no negócio. Então, o que é importante que vocês entendam? Nós não temos na nossa base o consultor que nunca botou a mão na massa, que nunca geriu o time. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando nada contra os consultores, eles têm um mérito gigantesco e provavelmente completam a proposta de valor da Tifis Group, mas é um pouco diferente. Aqui a gente precisa de gente que execute. Tá? Então, basicamente, hoje temos muitos consultores na nossa base, mas que antes já foram diretores, já foram altos executivos, sejam elas de startups ou de grandes companhias. Então, essa experiência real no negócio, para nós, é algo muito importante. Porque, principalmente no estágio das companhias que a gente se encontra aqui, quem não entende como fazer, sair do teórico, da planilha em Excel e executar, não consegue navegar nesse tipo de negócio. A gente brinca um pouco, eu gosto de falar um pouco da história de um helicóptero. Esse nível de executivo sênior, ele tem que ser como um helicóptero, ele está voando sobre a startup, então ele não é um executor, ele não é operacional, mas ele precisa enxergar que tem um ponto de melhoria, baixa o helicóptero e vai arrumar a célula do Excel. Então, assim, eu faço essa brincadeira porque essa mistura da prática com a estratégia é algo muito valioso. Agora vem o segundo ponto. Como é que a gente faz com os executivos que vêm de companhias mais estruturadas e mais rígidas, no mercado tradicional, né? Bom, primeiro, nesses casos, a Tifis Group ela tem que atuar muito fortemente como essa cola que ajuda a decodificar as práticas, né? Então, assim, acontece, olha, o executivo não está dando certo, ou isso está acontecendo, a gente tem que ir conduzindo esse processo, então, atuando mais fortemente, tá? Mas eu acho que o ponto principal aqui é desenhar bem o desafio premente que esse executivo vai ter na organização. Porque quando a gente combina bem, tudo dá certo. Eu vou dar um exemplo prático de um case só, tá? Existia uma companhia de crédito e ela precisava, uma startup que concedia crédito, que precisava de alguém para montar uma estratégia de crédito robusta. Um outro nível, né? O nível 2, o nível 3. A gente buscou um presidente de uma companhia de cartão de crédito, ele era o ex-presidente, então alguém de muito alto nível, e essa pessoa não tinha experiência em startup, só em grandes corporações, mas ele foi cirurgicamente atuar naquele ponto. Então, apesar dele ter uma experiência, talvez ele não se desse bem culturalmente com o clima da startup, com o jeitão desorganizado, esse caos da startup, como o desafio dele foi delimitado para aquele escopo, ele conseguiu trabalhar super bem. Então, eu acho que essa é um pouco da mágica que a gente tem que fazer entre da onde é que aproveitar, né, dependendo do caso, essa experiência
em grandes organizações, mas fazer as adequações ao porte das companhias. Muito legal. Como é que qual o tamanho da startup para conseguir usar o teu serviço? Você tem um tamanho? E aí a pergunta que não quer calar, que eu não sei se quiser responder ou deixar para depois, é o custo, né? Porque startup, runway curto, vai levantar, precisa de ajuda para levantar, ou levantou, precisa de ajuda para crescer, né? Como é que funciona? Já entendeu? Perfeito. Então, aqui 2 pontos, tá? Como visão, a gente entende que as companhias do futuro, elas sempre deveriam ter um budget reservado para relações flexíveis. Aqui eu não estou falando da Tifis Group, eu estou falando qualquer relação flexível. Eu estou falando um pouco de intenção estratégica. A intenção estratégica é que os nossos talentos sejam uma mistura de talentos externos e internos, e essa mistura é muito poderosa e vai fazer a gente avançar muito mais rápido. Então, como visão, a Tifis Group acredita que ela poderia estar no dia a dia das companhias. Ela poderia, mas ela não precisa estar. Então, assim, como é que a gente trabalha? A gente trabalha do jeito mais simples possível. A gente tenta compreender o total compensation daquele executivo, quanto que esse executivo numa vaga, seu último emprego, ele tinha de total comp, então a remuneração, o bônus, quanto que ele tirava, e a gente faz uma relação direta disso com uma relação por horas. É literalmente a fração de horas? Não, mas tem uma relação muito direta. Então, aqui, vocês realmente podem pensar, eu tô pensando se eu chamo um diretor que vai ganhar 40 mil, né, que ele vai ter uma função de 40 mil, ou eu vou chamar alguém que vai trabalhar 10 horas, vai trabalhar meio turno, vai trabalhar metade. A conta não é pela metade, mas é muito similar a isso. Então, realmente, a proposta de valor é que seja econômico. E como a gente trabalha com várias senioridades, eu tenho executivo desde executivo que no mercado ganharia 25 a 30 mil reais por mês, até executivo que ganha no mercado 130 mil reais por mês, a gente consegue adaptar o executivo ao porte da companhia. E é muito importante essa adaptação, porque se eu colocar um executivo muito alto numa startup que ainda está no estágio muito inicial, não vai dar legal, não vai dar certo, porque ele vai estar querendo endereçar problemas que a startup está vivendo outros, é muito desconectado. Então, às vezes, a gente precisa ter gente que tenha mais a prática mesmo com startups de um porte menor. Sobre o perfil da startup, a gente costuma falar que eu gosto, é difícil falar às vezes de faturamento em startup, porque às vezes a startup tem muito para entregar e isso não se transformou em faturamento, mas assim, a startup que começa a ter lá seus, a partir de 50 funcionários, uma referência assim de porte, né? Ela já tem algum tipo de receita, mas principalmente ela fez algum tipo de captação, quer dizer que ela tem algum budget para time, é uma startup que já pode começar com a Tifis Group. E a gente pode começar de forma leve. Então, aqui eu dei alguns exemplos, posso dar outros. Ou desde um executivo que ocupa um cargo de diretoria e trabalha 4 horas por semana, um turno por semana, né? Então, ele vai fazer a reunião semanal, por exemplo, entre diretores e a reunião diária, por exemplo, e trabalhar um pouquinho offline, ajudando no WhatsApp e no Slack. Até projetos, eu quero fazer um projeto, preciso mergulhar aqui num planejamento financeiro, vamos trabalhar 2 meses para fazer isso aqui ficar lindão, bonitão, e depois o executivo vai sair. Então, a gente consegue, gente, adaptar isso para que a gente consiga encontrar uma proxy que faça sentido e agregue valor. O preço não deveria ser o ofensor, deveria ser o contrário, deveria ser visto como, meu Deus, como é que eu consigo... Que incrível que eu estou conseguindo aquele executivo por essa fração. Então, todo o talento dele por uma fração. E aqui só uma observação, Mike, que eu acho muito curioso, assim. Eu vi um estudo que dizia o seguinte: um executivo sênior numa companhia, ele não gasta 100% do tempo dele sendo sênior e estratégico. Ele gasta no máximo 20% do tempo dele sendo sênior estratégico. Depois, ele derrama em atividades táticas operacionais. O que tem por trás disso? Que quando a gente chama um executivo, uma fração do executivo,
eu chamo uma fração dele, mas eu recebo o talento dele inteiro. E aqui, quando eu falo em talento, aqui não tem nenhuma literatura que baseie o que eu estou falando, é a nossa visão de TIFIS Group. O talento é essa mistura incrível de formação, network, skills técnicas, skills comportamentais, que fazem com experiências prévias que fazem daquele ser humano único, né? Então, tudo esse conjunto mágico aportado por uma fração, entregando o talento inteiro. É um pouco o conceito. Interessante. Muito bom. Vamos abrir para perguntas. Tem uma pergunta da Larissa aqui no chat, não sei se tem outras, não sei se a Bela consegue enxergar, ou a Vicky consegue enxergar outras perguntas, às vezes vem por... né? A Larissa está perguntando aqui se você tem founders ou ex-founders na tua base de talentos, né? Um perfil não corporativo. Tenho sim, temos sim, e é muito... É bem recorrente startups nos buscar a TIFIS Group buscando um founder que falta. Eu acho que eu vou estender a pergunta, porque eu acredito que ela deve estar nesse sentido. E faz sentido, sim. Às vezes, ter um sócio é uma relação tão profunda, né? Eu acho que é mais profundo, às vezes, do que ter marido em casa, do que ter esposa, porque, assim, é uma relação bem visceral, né? Ainda mais no início das startups. Então, assim, começar uma relação que pode evoluir para um founder é algo que acontece. A gente teve um case na TIFIS Group que eu achei muito interessante, posso abrir o case. O case é de um chief chamado André Brás, ele atuou por 17 anos na Rede Globo, é um chief de design, e ele entrou numa startup para fazer um plano de 100 dias de fundação de uma startup. E ele foi contratado, né? O founder era um founder sozinho, que contratou, então, o primeiro squad de diretores, e essa relação, ela durante 3 contratos, ela foi com a TIFIS, ela foi sendo executivo sob demanda, e essa relação ficou tão profunda que ele virou founder da startup. Então, assim, a TIFIS Group está preparada para isso, tem lá uma cláusulazinha que diz como é que fica a nossa relação, porque, de certa forma, a gente atua como um executive search, né, em algum nível, né, porque, de certa forma, a gente encontrou aquele executivo, então isso também faz parte do contrato, é uma relação muito mais leve e funciona. Sem dúvida. E você, aliás, aproveitando, já vou passar aqui, acho que a Cíntia está na fila, tentando organizar essa fila, tem bastante coisa. Você faz uma medição da eficiência também, né, desses teus C-levels, né, desses executivos, né? Você mede isso para as empresas que contratam, né? Sim, esse é um super desafio, né, Mike? Porque, assim, quando a gente começa a relação na reunião de onboarding, a gente desenha esse desafio desse executivo a 4 mãos. Esse desafio, ele tem que estar direcionado pelo planejamento estratégico daquela companhia, e ela tem que ser maleável o suficiente, primeiro, porque o executivo, às vezes, ele não tem condição sozinho de executar o plano, então, às vezes, é uma meta meio, como a gente chama, né? Porque como ele não está, por exemplo, um diretor comercial, ele não está na linha de frente na negociação, então, muitas vezes, o negócio pode não ser fechado, apesar do drive dele ter sido correto. Então, assim, a gente tem cuidado para ter um desafio, ter um direcionamento e avaliar o quanto aquilo pode ser medido diretamente ou não. Então, sim, essa é uma das coisas que a gente acha que a TIFIS consegue aportar bastante valor, porque é difícil essa discussão. Às vezes, a startup ela vem com um objetivo muito grande, que não é realista pelo tempo, pela carga horária. E outra coisa que a gente faz é um processo que é assim, a gente define esse desafio, o executivo normalmente tem 3 a 4 semanas para fazer o onboarding dele dentro da companhia, e depois a gente tem um novo ritual, onde ele agora, sabedor dos detalhes de onde é que ele está, né, de onde é que ele está atuando, ele volta e ele faz considerações sobre esse desafio. O desafio é grande, é pequeno, é genérico, tá fácil, tá difícil, é inalcançável. Esse desafio depende de equipe, depende de sistema, depende de ferramenta. Então, é muito legal, porque quando ele recebe o desafio, ele não tem ainda as ferramentas necessárias para entender se ele consegue endereçar aquilo, né? E o tempo ajuda isso. Boa. Só organizando aqui, Mike, que a gente tem várias perguntas aqui. Vamos lá, Cíntia, e daí depois eu volto para as perguntas que estão no chat. Obrigada, gente. Boa noite. Para a gente conhecer, Mike, acho que é a primeira vez que eu
que eu te conheço, e parabéns e prazer, Cristiane, também pela sua trajetória, aliás, pelos dois. A pergunta que eu queria fazer é como é que você é remunerado? Eu entendi que você faz análise mas como é que, enfim, a empresa gera recursos? A Tifes Group, como um marketplace, se a gente quiser ver assim, ela tem um take rate sobre essa relação. Então, em geral, na média, o take rate que a gente tem nos projetos é de 15% a 30%, depende do projeto. Talvez, em média, assim, um executivo sob demanda, o nosso take rate é em torno de 20%. Então, a gente é remunerado ao longo do projeto por ter feito todo esse assessment, encontrar esse profissional e fazer parte desse projeto. Com base no Total Comp. Como Executive Search. Não, com base na fração dele. Então, mas não, ok, tá certo. Não, que você calcula o Total Comp e a fração dele, mas a remuneração que ele vai ter por aquele projeto. Só que a Tá diferença certo. do Executive Search é que ela faz um Total Comp anual, né? Ela faz um pagamento Sim. só anual. A E gente você tem vai fazer... mensal, fracionado, também Tá. para caber no bolso de todo mundo. Legal, entendi. Obrigado. Boa, e aí a gente tem uma pergunta do Igor aqui no chat. Boa noite. O aproveitamento do talento do executivo na forma apresentada não funciona melhor para founders mais maduros, para poder aproveitar melhor o tempo? Daí isso já está até incluso numa das perguntas que a Lari comentou, que para ela não queria contratar um founder, ela queria uma mentoria de um founder, porque ela está meio traumatizada com o corporativo. Tá. Gente, a gente consegue trabalhar bem nos dois cenários, tá? Então, assim, aqui na pergunta da Lari, começando pelo fim, existe um trabalho que a gente faz que funciona muito bem, que a gente chama de shadow. Então, basicamente, é o seguinte, o time fundador, por exemplo, ou a diretoria atual, ela é ótima, ela tem adesão a valores, ela tem esse pulso, ela está ali super engajada e, às vezes, falta um pouco de senioridade para ela. Então, a gente coloca esse executivo atrás desse diretor e ele vai, ao longo do tempo, com 1, 2 horas, por exemplo, semanais, ele vai abordando os assuntos e direcionando. Então, ele vai passando experiência para esse founder que, às vezes, não está tão preparado. Isso funciona super bem. E é um formato leve, porque não mexe muito no dia a dia da companhia, né? É mais uma questão de admiração e esse profissional tem que, né, esse diretor da companhia tem que comprar, né? Tem que realmente apostar que esse executivo sob demanda vai trazer essa senioridade. Boa. E daí temos o Sérgio com a mão levantada aqui. Sérgio, fica à vontade. Abri meu microfone aqui, né? Me escuta bem? Sim, super bem. Sim. Eu achei super interessante, Cristiane, achei bem legal, bem bacana o que você descreveu aí. Uma pergunta mais rápida depois, que é o seguinte, eu fiquei na dúvida, o contrato é da startup com o profissional ou o contrato é com vocês e vocês têm um contrato com o profissional? Nós temos um contrato com a Tifes Group faz um contrato com a empresa e depois a gente faz um termo adicional onde o executivo ele entra como parte. Então, são 3 partes. Tá, mas o executivo, no final do dia, o executivo fatura diretamente a Sim. empresa. Em alguns casos, nós já temos split automático, quando a relação é feita pela plataforma, daí é tudo automático. A parte do TIF vai para o TIF, a parte da Tifes Group vai para a Tifes Group. E nos contratos que não são feitos via plataforma, a gente tem 2 faturamentos, um para o executivo e um para a Tifes Group. Tá. Agora, só mais uma aqui, rapidinho. Eu imagino assim, que você, no fundo, você faz uma curadoria dos skills dessa base de dados que você tem, né? Quer dizer, de profissionais, né? E, na verdade, cada um é um diferente, né? Quer dizer, então, no mercado você tem experiências, currículos e tudo mais. Você tem algum processo de onboarding desse pessoal na Tifes Group para mais ou menos assim tentar nivelar o que é importante, tipo assim, eu não vou chamar educar, que seria uma palavra assim um pouco arrogante para executivos, né? Mas para você dar para eles uma dimensão diferente do trabalho assim full time que muitas vezes eles tiveram no passado? Fala um pouquinho sobre isso. Certo. A gente faz um onboarding
A nossa visão é que a boca de funil dos executivos, ela é grande, né? A gente tem bastante executivos ali, e o onboarding mais específico, ele é feito à medida que a startup é identificada e direcionada para aquele desafio. Eu acho que no futuro, quanto mais esse modelo ele for recorrente, em alta escala, processos já na boca do funil muito mais profundos, eles podem ser feitos, mas hoje a gente prefere fazer aquele executivo para aquela situação específica ou para cada um dos desafios deles, para a gente conseguir adaptar, fazer esse fit cultural que o Mike perguntou lá no início. Legal, legal. Obrigado, hein? Boa. E daí temos mais uma pergunta do Wellington aqui no chat. Grandes empresas têm buscado o serviço de vocês ou está mais centrado em startups? Tem sim, e o que eles buscam normalmente é um formato um pouquinho diferente, né? Então, às vezes, acessar a plataforma de mentorias para que todos os executivos possam eles mesmos buscarem as habilidades que eles querem, às vezes focados em squads ou unidades de negócio novas, ou em processo de substituição temporária de líderes. Tá? Então, assim, o tipo do desafio muda um pouquinho, tá? Mas sim, e a gente entende que, obviamente, o início da Tifis Group é muito ligado às startups, então essa realidade que a gente está falando aqui, mas esse tipo de iniciativa de executivo sob demanda, ele é muito, muito afeito a processos de transformação digital em empresas da economia real, porque esse é um jeito muito leve da gente promover mudança, né? É difícil o comprometimento da alta gestão com processos pesados de transformação, processos definitivos. Quando a gente traz essa variável do flexível, faz com que fique mais fácil, mais palatável para a empresa ir entendendo do que está se falando. Então, aqui estou chamando um ponto de atenção para a transformação digital, porque eu entendo que é algo muito afeito o modelo. Boa, muito obrigada, Cris. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta aqui, pessoal, fica à vontade. Temos, acho que, espaço para mais uma. Eu ia fazer um comentário só, né, que obviamente devem existir muitas dúvidas extremamente focadas na realidade de cada negócio, e eu estou à disposição aqui, eu e o nosso time, para a gente poder sentar com cada uma das empresas que tem interesse e realmente entender um pouco de mapa de oportunidade, porque às vezes a empresa ela nem se dá conta que um recurso sob demanda ou flexível poderia ajudar e apoiar num ponto, né? É muito automático a gente buscar as soluções que a gente sempre buscou com os fornecedores que a gente sempre buscou, né? Então, é um pouco disso que a gente tem que conversar e desenvolver a quatro mãos. Aqui até a Luciana Carvalho está aqui mandando no WhatsApp, mandando um pouquinho aqui do nosso link, quem quiser já falar no WhatsApp com a gente, já mandar um oi, a gente pode ir falando depois que acabar a nossa conversa. Muito bom. Então, eu queria te agradecer, Cris, agradecer a vocês todos aqui que vieram hoje. Eu acho super interessante, eu gosto da tua provocação quando você fala que todas as empresas precisam, né, ter uma estrutura como essa, né, com cabeças pensantes que vêm de fora com uma experiência diferente. Eu acho que é super importante, super relevante isso. Então, eu gosto muito da provocação. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Cris. Parabéns aí uma vez mais. E até a próxima. Ô, Mike, só mais uma pergunta. Desculpa, Paulo. Não vi que você estava falando. Eu gostei bastante também, Cristiano. Parabéns aí pela proposta. E me conta um pouco sobre trabalho remoto, porque hoje a gente tem muito isso, né? E como é que está a experiência nesse caso específico para fazer essa atuação de forma remota? Olha, o trabalho remoto é quase a norma, assim, eu quase digo que as interações presenciais de executivos, elas hoje em dia são exceção, porque às vezes as empresas enxergam como um valor poder chamar alguém que está lá longe, que nunca seria acessível. Então, assim, eu acho que tem duas coisas legais aqui para a gente falar. Primeiro, sobre remoto e depois sobre assíncrono.
porque o trabalho assíncrono é uma mágica maravilhosa, né? Você poder trabalhar num Slack, ou poder deixar a demanda ali, voltar mais tarde, trabalhar num arquivo em parceria, por exemplo, e construir as coisas sem ter que fazer reuniões no mesmo instante, é uma máquina genial. Inclusive, assim, a gente tem casos, alguém perguntou sobre founders ou executivos de startup, existem, eu não posso aqui falar os nomes, mas existem executivos de startup, VPs de startup, que nos seus almoços e nos seus jantares e nos seus sábados e domingos fazem trabalho on demand para outras startups. E isso só é viável porque é remoto e porque é assíncrono. Então, isso é uma coisa maravilhosa, assim, eu enxergo... assim, o desafio do remoto é uma insegurança nossa sobre, será que a pessoa está realmente trabalhando? Será que ela está lá? Só que a gente precisa endereçar isso encontrando métricas ou pontos de relacionamento para que a gente dê conta desse gap, né? Eu não consigo pensar em relações on demand somente presenciais. Elas seriam mais caras, elas são mais pesadas, então misturar isso aí é muito bom. Legal, obrigado. Muito bom. Boa, muito obrigada. E daí, agora finalizando, agora sim, Mike, muito obrigada a você também por conduzir esse momento com a gente. Cris, obrigada por estar aqui. Quem assistiu aqui, peço, por favor, Vitória acabou de mandar um link para a gente de feedback aí no chat. Responda, é muito importante para a gente sempre trazer os assuntos que são mais importantes para vocês. E muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Abraço, gente. Obrigada, Mike.